Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Como vocês estão nesse dia maravilhoso, abençoado por Deus, pronto para adquirir todo o conhecimento que o nosso intelecto permitir, não é isso? Senhores, hoje, unidade 3, a gente vai estar tratando de distribuição eletrônica, de ligações químicas e química inorgânica, funções inorgânicas, ácidos, bases, óxidos e sais. Beleza? Senhores, vai ser uma aula extensa, beleza? Porque tem muita coisa para ser falado, ok? Senhores, eu não ia destrinchar muito distribuição eletrônica, mas eu percebi que é de fundamental importância para que a gente entenda ligações químicas, beleza? Senhores, vamos lá. Eu acabei de falar para vocês no conteúdo passado sobre a tabela periódica, que ela é disposta em famílias e que cada família tem as suas características, não é? A primeira família, os metais alcalinos, eles têm a característica lá de ser mais um, ou seja, um cátion, não é isso? Aí, os metais alcalinos terrosos mais 2, mas eu lembro que eu só falei para vocês gravarem esses valores. Hoje nós vamos descobrir como que nós chegamos nesses valores, beleza? Tudo bem? Senhores, vamos lá. Sem brincadeira, pega a caneta, pega o lápis e vamos fritar o neurônio aqui agora para a gente aprender um pouco mais sobre isso, beleza? Vamos lá. Senhores, não sei se eu falei, mas nós temos a regra do octeto, positivo? Senhores, a regra do octeto ela é muito importante para o nosso ensino. Por quê? Senhores, ela diz que para um átomo ser estável, ele precisa de 8 elétrons em sua última camada, beleza? Pelo menos os átomos da parte da tabela periódica que a gente vai estar observando, que são os metais alcalinos terrosos, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios, beleza? Decorem isso, é a família 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. O que está entre isso, que são os metálicos, né? E cada linha ali vai ter, cada coluna, na verdade, vai ter um nome específico, eles não vão servir para a gente agora, porque eles não são importantes para a nossa biomedicina, beleza? A gente vai estar mais associado às reações químicas que acontecem no nosso organismo, beleza? E por que eu falei que eles não se aplicam à regra do octeto? Porque a gente vai ver lá na distribuição eletrônica que cada elemento, cada eletrosfera comporta um número máximo, limite ali de elétrons, né? Entre os níveis e os subníveis. Positivo? Perfeito. Senhores, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Como eu estava falando, a regra do octeto diz que para o átomo ele ser estável, ele precisa, para colocar melhor, não falar literalmente 8 elétrons, vamos falar mais bonito. Ele precisa comportar o limite máximo de cada subnível a qual ele está inserido. Beleza? Subnível não, níveis de cada camada. Beleza? E a gente vai aprender isso. Calma. Se bem que eu já falei na última aula também sobre os períodos da tabela periódica, sendo que cada um tem o seu número máximo de elétrons, não é? O subnível que começamos no K, né, aguenta 2. KL aguenta 8. M, 18. N, 32. O, 32. O P, 18. E o Q, 8. Certo? Então gravem isso. Tenho certeza que vocês estão acompanhando comigo na apostila, né? E estão vendo aí a distribuição eletrônica e quantos elétrons cabem em cada um, não é isso? Eu sei como aluno é, senhores, eu sei como aluno é, vocês estão em outro planeta, nem prestando atenção no que eu estava falando há 10 minutos atrás. Não tem 10 minutos de aula, você sabe disso, há 5 minutos atrás você já não lembra mais, beleza? Então, mas presta atenção nisso porque é importante. Então vamos dar continuidade, vamos entender como que cada família possui uma certa característica. E tudo isso nós vamos ver pela distribuição eletrônica. Mas tenham em mente a regra do octeto, que para que o elemento esteja estável, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência. Positivo, que é a última camada dele. Senhores, vamos entender como que isso funciona? Vamos lá.
Vamos pegar como exemplo, como vocês podem acompanhar aí na apostila, eu peguei dois exemplos. Eu peguei um exemplo de um metal alcalino, que é o sódio, e um elemento que é o cloro da família dos halogênios, porque um vai explicar a eletropositividade, né? Por que ele é um cátion, e o outro vai explicar por que é um ânion, um íon carregado negativamente, beleza? Vamos lá. Senhores, íons. O que são íons? Só para a gente relembrar, íons nada mais são do que átomos carregados. Os cátions são átomos carregados positivamente, e aí eu falei lá dos metais alcalinos, alcalinos terrosos da família do boro, que vão ser respectivamente mais 1, mais 2 e mais 3, né? E os ânions, que são átomos carregados negativamente, família do nitrogênio, dos calcogênios e dos halogênios, sendo respectivamente menos 3, menos 2 e menos 1. Eu peguei para a distribuição eletrônica 2 exemplos, né? Na verdade, 3 exemplos que eu vou colocar aí para vocês, para a gente entender como que a gente chega nesses valores, beleza? Senhores, distribuição eletrônica, nós vamos colocar os elementos dispostos, né, por cada nível e subnível. Vamos entender o que são os níveis? Nós temos 7 níveis, ou 7 períodos, que são as 7 linhas da tabela periódica lá, certo? E vocês vão ver que todos os elétrons eles se comportam nessas 7 camadas, que dispõem de camadas e subcamadas. Essas camadas podem ser representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, ou por números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais comumente utilizado as letras, como eu citei para os senhores, beleza? Cada nível comporta um número máximo e uma quantidade de subníveis e quantidade de elétrons, um número máximo de elétrons. O nível K, e aí eu recomendo muito que vocês estejam vendo a imagem que eu coloquei, o nível K, ele comporta 2 elétrons, me perdoe. O nível K, que é o primeiro período, ele comporta 2 elétrons. Só tem uma camada, porque é só a camada K. E também só possui um subnível, que é o S. Nós temos 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. O subnível S são 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Beleza? Tudo bem? Ok. Senhores, então o nível K, ele comporta 2 elétrons, como consequência ele só cabe o subnível S, que também suporta 2 elétrons, não é isso? Perfeito. Senhores, o L, o nível L, ou a camada L, ele comporta 8 elétrons, que nada mais é do que a soma do máximo dos 2 subníveis, o S e o P. Se o S aguenta 2 elétrons e o P aguenta 6, 2 mais 6, 8 dá a quantidade máxima de elétrons que o nível L comporta. Positivo? Já falamos do nível K, do nível L. Agora vamos falar do M. E vocês já estão entendendo a lógica, não é? O N, ele comporta 3 subníveis, o S, o P e o D. S2, P6 e D10. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Por isso que o nível M comporta 18 elétrons. E o subnível N, 32, porque é a soma do S, P, D e F. 18 mais 14, que é o F, como vocês podem acompanhar na apostila, dá 32. O O também 32, porque repete. O P, 18, porque diminui, aí a gente corta o F. E o Q, 8. Aí você fala, mas por que foi fazendo assim? Foi aumentando, chegou no máximo e depois diminuiu. Porque lembra que quando eu estava falando sobre as teorias atômicas, eu também citei que Bohr falou que os níveis de energia se concentravam no centro. Pois é exatamente por esse motivo. As camadas do meio, que são as camadas N e O, elas comportam mais energia,
que são os 32 elétrons, como eu citei para os senhores. Positivo? Beleza. Então, senhores, o que nós entendemos até agora? E por que eu vou repetir? Porque é difícil e tudo precisa ser aplicado para fazer sentido. Só para o professor beber uma água, para a gente entender, fazer um resumo do que foi visto até agora. Senhores, nós vimos a regra do octeto, que todo átomo precisa de 8 elétrons na sua camada de valência para que ele fique estável. Lembrando que estável é diferente de neutro. O átomo neutro quer dizer que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, e é assim que ele é mostrado para nós na tabela periódica. Mas para que se adquira a estabilidade, a gente vai precisar fazer a distribuição eletrônica, e nós vamos observar que talvez eles não estejam estáveis. Talvez não, é uma certeza, já que os únicos elementos estáveis são os gases nobres. O hélio, o neônio, o xenônio, eles sim têm 8 elétrons em sua última camada. Cada camada de valência comporta sua quantidade máxima e é por isso que eles são os gases nobres, os gases perfeitos. Eles não precisam se ligar com ninguém. Agora, toda a outra porção da tabela periódica, que é a maioria esmagadora dos átomos, precisam estar se associando para que eles adquiram a estabilidade. Positivo? Perfeito. Senhores, eu gosto muito disso daqui. Eu queria encher os senhores de aula, botar umas 15 aulas só de química, para que a gente aprendesse tudo. Mas a minha psicopatia não vai poder recair sobre os senhores, com conhecimento de química. Mas vamos lá, senhores. Nós vimos também o que? Agora, as camadas. K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas. Eu falei que a K comporta 2 elétrons, a L, 8, a M, 18, a N, 32, a O, 32, a P, 18 e a Q, 8. Expliquei que os níveis de energia oscilam, vai para o máximo e depois cai, porque, segundo as últimas teorias atômicas, o modelo mais atômico mais aceito diz que as camadas do centro comportam o maior número de energia, e elétron é energia, não é, senhores? Também falei dos subníveis S, P, D e F. S2, P6, D10 e F14. E nós vamos ver na distribuição eletrônica que os senhores vão lá pegando e vão ver que todas essas camadas e subníveis eles vão explicar todos os átomos que tem dentro da tabela periódica, beleza? Senhores, vamos lá. Isso eu já falei para vocês. Agora vamos pegar só a tabela da distribuição eletrônica, que é a que eu mais gosto. Você vê que elas são colocadas linearmente, beleza? São colocadas linearmente para que a gente faça uma seta na horizontal, como vocês podem ver. Precisa seguir esse padrão, tá, senhores? A ponta de uma seta vai para o início da outra e é assim que a gente faz a distribuição eletrônica. Deu para entender? Perfeito, senão nós não vamos chegar no número correto final. E aí, senhores, eu mostrei para os senhores 2 elementos, né? E aí os senhores podem pegar quantos quiserem. Ah, eu não quero fazer a distribuição eletrônica porque eu sou preguiçoso e eu não quero pegar o lápis e fazer. Coloca ali, ó, distribuição eletrônica do ferro. O Google vai te mostrar, vai analisando detalhe por detalhe para você ver como é que é feito, ver se está seguindo as setas da distribuição eletrônica, beleza? Vamos atrás de conhecimento, pô, beleza? Então, senhores, eu coloquei aí para os senhores a distribuição eletrônica do sódio, que é um átomo pequeno, e do cloro, que também é um átomo pequeno. Se você quiser entender átomos maiores, veja a distribuição eletrônica na internet, como eu acabei de falar para os senhores, beleza? Vamos lá. O sódio, senhores, ele, na tabela periódica, ele tem 11 lá. Nós sabemos, vocês são inteligentes, nós aprendemos na última aula, também está escrito na apostila, que 11 é o número atômico, é o número de prótons, o número de carga positiva. E eu acabei de falar para os senhores que o átomo ele é neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E a distribuição eletrônica se refere a elétrons, então a gente vai utilizar 11 elétrons. E o cloro, que é 17,
prótons também é 17 elétrons, porque o átomo é neutro. Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, mas eu acabei de falar que isso não quer dizer que o átomo é estável. E a distribuição eletrônica vai dizer para nós o que esse átomo precisa fazer para que ele fique estável. Vamos acompanhar a distribuição eletrônica do sódio. Então, sódio 11. Aí, senhores, vocês podem ver que o sódio 11 ele tem a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, não é isso? 2p6, ou 2s2, me desculpa, 2p6, 3s1. E aí, senhores, o que a gente entende disso? Vamos ver, na primeira camada ele comporta o número máximo de elétrons, que são 2, é a camada K. Na segunda, tem que ter 8, não é isso? Ele tem 8 aqui, ó, 2s2, ou seja, 2 mais 6, 8, é a camada L. Mas observe que na última camada, na camada de valência, o átomo de sódio, o elemento sódio, ele tem o 3s1. Ele não tem 3s2. Ou seja, ele não consegue, ele não atinge o máximo que a terceira camada permite, pô. Beleza? Ele não atinge o máximo. Ele precisaria de 8 elétrons, ter a configuração de 8 elétrons para ficar estável. E aí o que ele faz? Senhores, vocês lembram que eu falei para vocês que os números que ficam positivos, mais 1, mais 2 e mais 3, daquelas famílias lá, metais alcalinos, alcalinos terrosos e família do boro, respectivamente, eles têm uma facilidade em doar, ou seja, liberar elétrons. Ah, você está começando a raciocinar comigo, né? Então quer dizer que o sódio, que é da família dos metais alcalinos terrosos, que é da família dos metais alcalinos, e o professor falou na última aula que ele tem a característica de doar e que ele é mais um, e tem um elétron na última camada dele, eu estou entendendo o que vai acontecer. Professor, quer dizer então que o sódio, ele perde esse último elétron da última camada, ele deixa esse elétron ir embora para ficar com a segunda camada que está estável, ela é 2s2, 2p6, é isso? Eu entendi corretamente? Perfeito, aluno, perfeito, você entendeu corretamente. O sódio, por ter um elétron na última camada, ele não está estável. Embora esteja neutro, eu gosto sempre de relembrar isso. Aí o que ele faz para se estabilizar? Ele percebeu que a penúltima camada dele, que é a segunda, tem 8 elétrons. Então ele falou, pô, se eu doar esse elétron e ficar só com a minha penúltima camada, eu vou estar estável, eu vou estar tranquilo. E assim o sódio o faz. Ele libera esse elétron, por isso que nós falamos que os metais, eles têm facilidade em doar elétrons, enquanto os ametais, eles preferem receber elétrons. Entendido? Deu para pegar essa parte? Agora vai ficar legal, agora vai ficar fácil. Eu fiz com vocês o do cloro também, só para a gente entender. O do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, até aí são 10. 3s2, 2p5. Ou seja, na terceira camada, 3p5, falei errado, 3p5, me perdoe. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p5. Na última camada, que é a terceira, ele tem o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com 5 elétrons, totalizando 7 elétrons. Ele não tem 8 elétrons. Caraca! Então quer dizer que ele não está estável. Ele não está estável, porque para que ele ficasse estável, ele precisaria receber um elétron. E olha a mágica, o sódio não acabou de perder um elétron? Pois é. O que acontece? O cloro vai e pega esse elétron, vai ficar com 6 elétrons na sua última camada. Olha que interessante. Agora, você vê que um tem uma característica altruísta, positiva, de doar. O outro já não, ele é egoístão. Ele gosta de pegar os elétrons para ele. Ah, professor, mas só você pensar o que é mais fácil. Enquanto para o sódio é mais fácil doar um,
O cloro, ele tem 7 na última camada. Pô, elétron é dinheiro, parceiro. Elétron é energia, irmão. Entendeu? Ninguém quer ficar liberando sua energia pro mundo de graça, pô. Aí o que que acontece? Ele não vai dar 7 elétrons pro outro de graça. O outro só precisa dar 1, pô. Vocês entendem a lógica? É muito mais fácil o sódio doar do que receber, doar 1 do que receber 7. E é muito mais fácil pro cloro receber 1 do que doar 7. E assim, senhores, os átomos eles vão se rearranjando. Aí, vocês falam, pô, se um tá doando e o outro tá recebendo, quer dizer que esses átomos eles se ligam? Se ligam, pô. Eles se ligam. Não é à toa que o NaCl é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, cristal de sal de cozinha. Isso aí não é massa? É muito interessante. E existem outras várias reações químicas que ocorrem através dessa formação, dessa associação, dessa interação entre um cátion, que é um elemento positivo, e um ânion, que é um elemento negativo. E, senhores, explicando a distribuição eletrônica, o surgimento do cátion e do ânion, eu acabei de falar a ligação iônica toda. Mas calma, eu sei que eu ainda estou na distribuição eletrônica. Aí, só para a gente fechar esse conteúdo, vocês entenderam como que um átomo fica positivo? Ah, é porque ele fez uma ação positiva, que é doar, aí ele ficou positivo? Não, senhores. É porque se vocês analisarem, depois que o sódio doa, vamos lá, ele tinha 11 prótons e 11 elétrons, não era isso? Porque ele estava um átomo estável. Mas ele doou um elétron. Senhores, com qual carga que ele ficou a mais? Prótons, não foi? Porque prótons é um número que não varia, só em um fenômeno muito raro que é a radiação, mas não vamos entrar nesse assunto. Então o núcleo continua o mesmo, com 11 prótons. Ele só perdeu um elétron que, se antes ele estava neutro, tinha 11 prótons e 11 elétrons, se ele doou um, ficou com 10 elétrons. Ele ficou com uma carga positiva a mais e é por isso que o sódio fica mais 1. Cara, que perfeito, velho. Que perfeito, isso é perfeito. E a mesma coisa acontece com o cloro. Se ele tinha 17 prótons e 17 nêutrons, ou elétrons, a quantidade de prótons não muda. Ele só recebeu um elétron, agora ele ficou com 18. Quer dizer que ele ficou com uma carga negativa a mais, por isso Cl-1. Que massa, cara. É isso. Isso é a distribuição eletrônica. Então eu expliquei para os senhores a regra do octeto, a distribuição eletrônica, que não vai ser a título de conhecimento para que a gente fique fazendo questões a respeito disso, tá? Mas vai ser importante para quê? Para que a gente entenda como que a gente chegou a entender as ligações iônicas, beleza? Entendido? Então, beleza. Senhores, eu gostei muito de ensinar isso para vocês, eu acho que isso é extremamente importante. E, ao invés de ficar fazendo distribuição eletrônica, eu vou dar um bizu para vocês. No Google tem uma tabela periódica interativa, que você só bota a seta, que é da toda a matéria, beleza? É o site Toda a Matéria. Você só bota a seta em cima do elemento que você quer e ele passa as características desse elemento lá em cima, citando também a distribuição eletrônica, e aí os senhores vão analisando. Perfeito? Entendido? Senhores, então distribuição eletrônica é isso. Vocês acabaram de entender como que ocorre a formação de um cátion e de um ânion. Cátion, um elemento carregado positivamente. Ânion, um elemento carregado negativamente. Por característica, os metais alcalinos terrosos e família do boro tendem a ser cátions, porque doam elétrons. E os elementos da família do nitrogênio, os calcogênios e os halogênios, eles tendem a receber elétrons, beleza? Por isso que eles são negativos, né? Eles são -3, -2 e -1, respectivamente. Positivo? Agora, vamos adentrar na ligação iônica, que eu já expliquei quase ela toda para os senhores. Senhores, a ligação iônica, ela nada mais é do que a interação de um cátion com um ânion.
ou seja, do NaCl, como eu acabei de citar para vocês. Beleza? E o que eu quero acrescentar? Eu quero acrescentar porque nós precisamos, primeiro, ter proporções e, segundo, as características ou propriedades dos compostos iônicos. Beleza? Senhores, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu dei um exemplo, ligações iônicas, o que eu quero ver aqui mesmo? Eu dei um exemplo para vocês do sódio e do cloro. E isso é interessante porque o sódio e o cloro, eles, respectivamente, um doa um elétron e o outro recebe um elétron. Então a proporção é 1 para 1. Não é isso? É 1 para 1. O que isso quer dizer, senhores? Isso quer dizer que se a proporção é 1 para 1, eu não preciso colocar número nenhum neles. Agora imagina, no exemplo que eu coloquei para os senhores, o cloreto de magnésio, que é o MgCl2. Isso daí é interessante que a gente pense, porque eu preciso das devidas proporções. Se você fizer a distribuição eletrônica do magnésio, que está na família dos metais alcalinos terrosos, ele tende a doar 2 elétrons. Enquanto o cloro é o cloro, ele só recebe 1. Percebe? Está tendo uma incompatibilidade. Mas para que todos fiquem estáveis, porque, se o magnésio doar só 1, ele não está estável. Sacou? Ele não está estável. Ele precisa doar 2. Então eu preciso de 2 cloros para receber os 2 elétrons doados por um magnésio. E é por isso que fica o Mg1Cl2. Mas nós não precisamos colocar 1. Por isso que você só está vendo MgCl2, que é o dicloreto de magnésio, para ser mais específico. Vocês percebem, senhores? Mas é só, como vocês podem ver na seta, o bizu é o quê? O número que está em 1. A Mg, que é mais 2, mais Cl menos 1. Você vai pegar o mais 2 e botar para baixo do Cl sem sinal, sem o sinal positivo, e vai pegar o menos 1 e colocar para baixo do Mg, sem o sinal, ou seja, Mg1Cl2. Mas, como eu acabei de falar, a gente não evidencia o 1. Beleza? O outro exemplo que eu coloquei para vocês, senhores, é um exemplo muito comum. O alumínio mais 3, que é da família do boro, interagindo, ou seja, mais o O menos 2, que é o oxigênio da família dos calcogênios. Enquanto um está doando 3, eu tenho o outro recebendo 2. Aí vamos dar as devidas proporções. Eu preciso, se eu deixar, eu tenho 1 com 2. Se eu botar 2, eles querem receber 4, mas tem um só doando 3. Não vai bater. Senhores, é tipo um MMC. Vocês lembram disso? Maior múltiplo comum e tal, blá blá blá. Pois é. Qual é o MMC de 2 e 3? 6, Não é isso? É só a gente inverter também. Eu preciso dos átomos. Olha lá. Al2O3. É só inverter. Jogar a setinha. Esquece o 6 que eu acabei de falar. Ele não vai ser aplicado não, beleza? Mas é só você fazer o bizu da setinha. Não é difícil. Isso vai servir para todos os casos, professor? Sim, vai servir para todos os casos. Beleza? Entendido? Então, senhores, a ligação iônica, ela se caracteriza justamente por uma ligação de um cátion com um ânion, certo? E ocorre uma atração. Já ouviu aquela frase, os opostos se atraem? Pois é, surgiu dessa parte da química. Eu lembro que vários professores costumavam falar isso. Mas isso é só para as ligações iônicas, onde um cátion, um elemento carregado positivamente, se atrai por um ânion, um elemento carregado negativamente, beleza? Senhores, isso é só didática, para que torne mais fácil o entendimento para vocês, mas a verdade é que nenhum deles perdem elétron. O elétron ele não sai de um para o outro. O que acontece é uma aproximação desses elementos, onde uma eletrosfera, a eletrosfera de um fica orbitando dentro da órbita da eletrosfera do outro e esse elétron ele fica passando pelas duas eletrosferas. Sacou? É mais ou menos isso daí, beleza? Como vocês podem ver na imagem. Por que eu estou falando isso, senhores?
Porque lá na ligação covalente você vai ter literalmente uma atração bem mais próxima, onde vai ter um compartilhamento da eletrosfera. Aqui são só as órbitas próximas, beleza? Senhores, para a gente finalizar o assunto de ligação iônica, que envolveu toda essa parte extensa de distribuição eletrônica, regra do octeto e íons, né, que é a parte mais densa mesmo, a gente vai falar das características, as propriedades dos compostos iônicos. Senhores, os compostos iônicos, eles tendem a formar cristais. O que isso quer dizer? Senhores, nada mais óbvio, né, do que o exemplo do sal, que eu gosto de falar várias vezes. Veja o sal grosso. O sal refinado nada mais é do que o sal grosso quebrado, que também é um cristal, só que um cristal muito menor. Ou seja, por natureza, os compostos iônicos formam cristais. Se a gente for ver algum cloreto de magnésio por aí, também vai ser uma pedra cristalizada, entendeu? Que se desfaz em cristais menores. Senhores, outra coisa, Outra característica das ligações covalentes, senhores, é os altos pontos de fusão e de ebulição. Isso quer dizer que se eu pego o sal e coloco no fogo, para que essas ligações químicas se desfaçam, eu precisaria de temperaturas muito altas para concretizar isso, entendeu? Então, ficaria muito calor necessário para desfazer essas ligações iônicas. O que já é diferente de outra característica, que é a dissociação iônica em meio aquoso, beleza? Por quê? Em meio aquoso, se você botar o sal grosso, ele vai se dissolver rapidamente mesmo, coisa que o fogo não é capaz de fazer com o composto iônico, beleza? Outro ponto que a gente avalia é a condução de eletricidade. Senhores, o composto iônico, se ele é submetido à eletricidade, enquanto ele é na sua forma de cristal, ele não conduz eletricidade. Agora, dissociado em meio aquoso, que você vai ter o positivo e o negativo, e essa diferença de potencial faz com que elétrons passem de um ponto para o outro, nada mais é do que a eletricidade, aí sim, beleza? Ele vai ser capaz de conduzir eletricidade, tá bom? Então, senhores, essa é a ligação iônica, todo o seu contexto, como são formados os ânions e os cátions, a atração e as características / propriedades das ligações iônicas. Agora nós vamos aprender sobre a ligação covalente, beleza, senhores? A ligação covalente, diferente da ligação iônica que ocorre entre metais e ametais, a covalente só ocorre entre ametais. E vocês podem ver na tabela periódica que eu disponibilizei para os senhores na última unidade, que os ametais são aqueles elementos verdes. Tem a legendinha lá embaixo, faça o favor de ver, beleza? Que inclui o gás oxigênio, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, o enxofre, o flúor, o cloro, beleza? Todos esses são elementos ametais. Positivo? Então, a ligação covalente ocorre entre ametais. Então, se eu não tenho um elemento que tem uma facilidade em doar, eu só tenho elementos que querem receber, você percebe que já teve um impasse aí, né? E aí, senhores, para que eles coexistam e interajam entre eles, formando moléculas, eu preciso que a ligação covalente ocorra literalmente compartilhando esses elétrons, compartilhando a eletrosfera. Como os senhores podem ver na imagem, a eletrosfera de um átomo entra na eletrosfera do outro, fica literalmente orbitando dentro das camadas do outro, beleza? Havendo esse compartilhamento de elétrons. Positivo? Lembrando que o hidrogênio também é um ametal, beleza? E ele faz muito dessas ligações covalentes, mas também é capaz de fazer ligações iônicas, beleza? Senhores, outra coisa, as ligações covalentes, senhores, formam a maioria dos elementos orgânicos que a gente conhece, beleza? O carbono lá, que a gente vai aprender nas unidades mais à frente de química orgânica, o carbono vai formar compostos oxigenados, funções orgânicas oxigenadas, como os álcoois, as cetonas, o ácido carboxílico, éter, éster, aminas, amidas,
tudo é feito à base do compartilhamento de elétrons, interação entre ametais, beleza? E ocorre esse tipo de ligação, tá bom? Senhores, vamos entender agora as propriedades da ligação covalente, que é um conteúdo menos denso do que o das ligações iônicas. Senhores, o ponto de fusão e de ebulição aqui dos compostos covalentes é baixo, beleza? Vide o açúcar, beleza? Que embora seja um cristalzinho, é um cristal de natureza covalente diferente dos cristais de sal, beleza? Tanto é que quando a gente coloca o açúcar na vasilha lá, rapidamente ele vai se desfazendo, formando o caramelo, não é isso? Ou seja, as ligações químicas vão se desfazendo, formando compostos moleculares ali menores, beleza? Pontos de fusão e de ebulição são baixos, como eu falei. A condutividade elétrica são maus condutores de eletricidade, beleza? E aí não importa onde ele esteja, em meio aquoso ou não, por natureza os compostos covalentes, ou chamados também de moleculares, eles não têm facilidade em conduzir eletricidade. A solubilidade deles vai depender dos compostos covalentes, porque se for uma gordura, por exemplo, um lipídio, não tem a polaridade com a água, é um composto apolar. Ao contrário, já de uma glicose, que se dissolve na água com certa facilidade. Positivo? Isso é interessante porque já nos compostos iônicos, senhores, nós temos que todos têm uma grande solubilidade, foi o que eu falei para vocês, beleza? E a condutividade térmica também são maus condutores térmicos. Isso aí vai ser uma característica que vai ficar lá para os compostos metálicos, né, que é o outro tipo de ligação química que eu já vou adentrar com vocês, porque a ligação covalente é isso, beleza? Compostos metálicos, se a covalente é entre ametais, as ligações metálicas é entre metais, né? É assim que surge o ferro, né, o alumínio e por aí vai. Senhores, vocês vão perceber, e se quiserem olhar na distribuição eletrônica, vão perceber que os metais eles possuem uma grande quantidade de elétrons. E se todos têm facilidade em doar, é porque está sobrando elétrons, concorda comigo? Por isso que os compostos metálicos eles têm uma alta condutividade elétrica, porque vai passando pelos elétrons, beleza? Outra coisa, senhores, os compostos metálicos também têm uma alta condutividade térmica. Pô, se eu esquento uma barra de ferro, o calor fica retido nela por muito tempo. Ela tende a esfriar de uma forma muito mais demorada do que os compostos covalentes que nem resistiriam à temperatura. Positivo? Entendido? E por fim, pontos de fusão e de ebulição altíssimos, né? Se dos compostos iônicos já são altos, e quando eu falo lá do cloreto de sódio, é na casa dos 500 graus Celsius, os compostos metálicos, para eu fundir um metal, é muito maior, quiçá para ebulir, não é isso? Então, são temperaturas altíssimas que superam aí os 1000 graus Celsius, beleza? Senhores, espero que tenham entendido legal sobre as ligações iônicas, covalentes e metálicas, porque nós vamos dar prosseguimentos no nosso estudo, beleza? Senhores, agora, para finalizar essa unidade, eu queria apresentar um pouco da química inorgânica para os senhores. E o que divide a química orgânica da química inorgânica, né, além do que a gente estuda, é que os compostos orgânicos eles vão massificar a presença do carbono nos compostos, que em regra, todos os compostos que têm a presença de carbono são orgânicos, beleza? Com a exceção do cianeto, que é o HCN, beleza? Ele não é o único composto ali que tem a presença de carbono que não é orgânico, beleza? Entendido? Ok. Senhores, a química orgânica que eu quero apresentar para os senhores e que vai ser importante para que a gente apresente, né,
e vai ser importante para o nosso estudo da biomedicina são a parte das funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Beleza? Entendido? E ácido e base você vai ter uma percepção diferente da que você tinha antes dessa aula, beleza? Porque você acha que o ácido é só algo que corrói, não é isso? Mas nem sempre. O fato de corroer é só uma reação química que acontece a partir da característica do ácido. Então vamos entender o que é cada um? Senhores, o ácido, ele é classificado, ele é conceituado como qualquer composto ou substância que, em solução aquosa, tende a liberar H+, que é um hidrogênio protonizado, certo? E aí, senhores, a corrosão, o fato da pele derreter quando está submetida a ácido forte, é que esse hidrogênio vai interagir com as moléculas de água e as estruturas da pele, seja proteicas ou glicídicas, o H+ vai interagir, desfazendo muitas das ligações químicas que estavam estáveis aqui na nossa pele. E é por isso que se desfaz, dando a sensação de ser uma queimadura. Porque a temperatura, como eu acabei de falar para vocês nas ligações, também tem grande facilidade em desfazer ligações químicas, certo? O que vai desfazer os compostos e as estruturas da nossa pele. Segue o mesmo princípio, que nada mais é, o ácido nada mais é, e a queimadura nada mais são do que reações químicas que acontecem desfazendo vários dos compostos estruturais que temos na nossa pele ou onde quer que esse ácido e essa queimadura esteja pegando. Beleza? Mas vamos voltar para o ácido. Como eu falei, o ácido nada mais é do que uma substância que, em solução aquosa, libera H+. Esse H+, ele é altamente reativo, ou seja, ele tende a se ligar com muita facilidade a qualquer coisa, a qualquer estrutura. Beleza? Pode ser tanto a nossa pele quanto uma barra de ferro. O ácido pode corroer barra de ferro, nada impede. Beleza? Tudo bem, senhores? Então, vamos dar continuidade aqui. Os ácidos, por ter o H+, né, presente na solução aquosa, eles permitem que, se eu tenho H+ saindo de algum lugar, quer dizer que esse lugar ficou negativo. Concorda comigo? H+ e qualquer outra molécula negativa. O que vai acontecer nesse caso aí, senhores? Nesse caso, eu pergunto, tem facilidade de passar eletricidade por um composto ácido? Sim ou claro? Com certeza, né, senhores? Com certeza. Beleza? Então, condução elétrica, ok. Alta taxa de corrosividade, como eu já falei também. O H+, ele vai se ligar a qualquer coisa, a qualquer estrutura, seja ela uma pele, uma madeira ou uma barra de ferro, o H+, ele vai estar interagindo com os elementos que ali estão, beleza? O ácido, ele tem muita interação com metais, formando ali, por exemplo, com magnésio, com zinco, beleza? E nós temos dois tipos de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos é aquele ácido que não possui oxigênio na sua composição. Já os oxiácidos, além de oxigênio, além do hidrogênio que é padrão, note, o próprio conceito de ácido exige que tenha hidrogênio na molécula, certo? Então, só que a diferença entre os hidrácidos e oxiácidos é que os oxiácidos têm a presença de oxigênio. Vou dar um exemplo. Eu tenho o HCl. H, que é o hidrogênio, mais cloro, como vocês podem ver. Ele é o ácido clorídrico. Mas eu também tenho o HClO4, que é o H, hidrogênio, com o cloro e com oxigênio. Esse daí é o ácido clórico, ou perclórico, né, que nós chamamos.
Deu para entender? Senhores, isso é muito importante, tá? Por quê? E outra coisa, vocês perceberam que o cloro ele vai ser determinante no nome do ácido. Porém, se é um hidrácido, ele só pode ter hídrico, como é o caso do ácido clorídrico, como é o caso do ácido sulfídrico, o caso do ácido bromídrico. São todos os exemplos que vocês podem acompanhar na apostila. É diferente de quando tem um oxigênio, que ele pode ser tanto íquo como oso. O ácido clórico também pode ter o ácido cloroso. Isso vai depender da quantidade de oxigênio que tem no ácido. Beleza? E vocês podem estar acompanhando aí na tabelinha que eu dispus para os senhores. Beleza? Alguns elementos permitem até uma presença maior de oxigênio, né? Porque o ácido clórico, ele é o HClO3. O perclórico é o HClO4. O ácido cloroso é o HClO2. E a gente ainda tem o HClO, que é o ácido hipocloroso. Caraca, olha que interessante. Todos podem ter essa possibilidade? Não. Beleza? Se eu não me engano, o cloro é o principal exemplo. Então, senhores, como eu estava explicando, a nomenclatura vai ser diferente entre hidrácidos e oxiácidos, beleza? E normalmente dos halogênios permite tanto o per-ico quanto o hipo-oso, como vocês podem acompanhar na tabela. Agora, outras famílias, como o do enxofre, só vai permitir um dos dois, beleza? Entendido? Então, senhores, basicamente, consegui passar aqui a nomenclatura para vocês também, beleza? Bem como também consegui aí estar classificando os ácidos. Agora a gente vai ver as bases, que é muito mais fácil. Os mais difíceis são ácidos e sais. Os óxidos e as bases são muito fáceis, beleza? Então, senhores, a gente anula um ácido com uma base, perfeito? E se o ácido libera H+, para eu anular o ácido, eu preciso de um OH- para que eu forme uma molécula de água, que é uma molécula neutra. Não é interessante isso? Então as bases, elas são se os ácidos são moléculas que em meio aquoso liberam H+, as bases são substâncias que em meio aquoso liberam o OH-, né? E quando a gente interage um ácido com uma base para impedir a acidez ou a acidez de determinado local, de determinada solução aquosa, a gente chama esse evento de tamponamento, onde você vai interagir um H+ com um OH-, formando assim a molécula de água. Beleza? Tudo bem? Então, nada mais é e se ácido é ácido, a base a gente vai chamar a solução de alcalina, beleza? Alcalino. Positivo? Senhores, de acordo com o pH, só para falar, o pH é uma medida que vai de 0 a 14, sendo 7 neutro. Isso quer dizer que tudo abaixo do 7 é ácido. Ou seja, quando a gente fala o pH estomacal, ele gira em torno de 2 e 3. É porque ele é muito ácido. Quanto mais perto do 0, mais ácido é. Se eu não me engano, o ácido clorídrico, o ácido e o ácido sulfúrico são um dos mais, como é que eu posso dizer? São um dos mais ácidos que tem, beleza? Porque eles liberam basicamente 100% dos seus hidrogênios da molécula. Isso é muito interessante, tá? Mas a gente não vai se aprofundar tanto assim. Senhores, as bases, elas podem ser classificadas como monobase, dibase e tribase. Isso vai depender da quantidade de OH, que nós chamamos de hidroxila, presente naquela molécula, beleza? Monobase só tem um, dibase só tem 2 e tribase são 3 hidroxilas. E tudo isso vai influenciar o nome. O nome das bases é bem fácil. A hidroxila nós vamos chamar, a parte da hidroxila nós vamos chamar de hidróxido. Hidróxido D. Aí nós vamos colocar o elemento a qual acompanha. Se é um NaOH, Na é sódio, então hidróxido de sódio. Se for
no caso aí do cálcio, o cálcio ele exige 2 OH-, porque só tem o cálcio 2+, né? A gente entendeu isso lá na ligação iônica. Cálcio 2+, mais OH-, eu preciso de 2 OH- para interagir com o cálcio 2+, que está doando 2 elétrons, né? Então, vai ficar o CaOH2, vai ser o dihidróxido de cálcio. Se for com magnésio, que também está na mesma família do cálcio e doa 2 elétrons, dihidróxido de magnésio. Entendido? Com a tribase, a mesma coisa, nós temos o caso do alumínio, como eu citei para os senhores, o AlOH3, que é o trihidróxido de alumínio. Positivo? Entendido? Beleza, senhores. As bases são muito utilizadas em produtos químicos de limpeza. Beleza? Porque tende a liberar uma grande quantidade de hidróxido que é tóxico para os organismos ali, ok? Inclusive, os hidróxidos no nosso corpo são chamados de radicais livres, né? E podem gerar reações químicas indesejadas e causar inflamações ou coisa do tipo, beleza? Até mutações, tá bom? Senhores, entendido sobre as bases? A base é bem rápido, assim como os óxidos, beleza? Os óxidos são elementos binários, ou seja, são compostos binários. Aí eu não estou entrando naquela parada lá não, viu? De binário, não binário, eu não sei nem o que é isso. Senhores, é brincadeira, tá? Aqui, os óxidos são compostos binários, beleza? E quando eu falo compostos binários, é que são constituídos por 2 elementos, sendo necessariamente o oxigênio um deles, e o oxigênio associado a um elemento menos eletronegativo do que ele. Por quê? Por que o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo? Porque ele quer justamente pegar elétrons. Aí você fala, pô, mas não tem nenhum outro elemento na família do oxigênio que faça essa reação? Tem, mas não disposto na natureza, assim como o oxigênio. Porque aqui, na nossa atmosfera, qual é o principal gás? O oxigênio. Então, qual é o que mais interage? O oxigênio. Beleza? Entendido? Perfeito? Show. Vamos dar continuidade. E o nome, como é que fica? Só relembrando o conceito. Compostos binários, que são elementos constituídos por 2 elementos, sendo um deles obrigatoriamente o oxigênio e o outro um elemento menos eletronegativo do que o oxigênio. Ou seja, só não pode ser halogênio, pô, que é a família 17. Todos os outros são menos eletronegativos que o oxigênio, porque a linha da eletronegatividade é quanto mais para a direita e mais para cima, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo. Aí você fala, ué, e por que não o hélio? Porque o hélio faz parte da família dos gases nobres, eles não interagem, eles não precisam de elétrons, eles são perfeitos. Beleza? Entendido? E o nome, senhores? Como que é o nome dos óxidos? Óxido D. Se tem o oxigênio, é o óxido D, mais o elemento a qual o oxigênio está associado. Se for o NaO, é o óxido de sódio. Se for o MgO2, é o dióxido de magnésio. Entendido? Ou óxido de magnésio 2. Se for o ferro, nós temos, ó que engraçado, nós temos 2 formas para o ferro, certo? Que nós temos o ferro 2+ e o ferro 3+, ou seja, ou ele pode se associar com um oxigênio ou com 2 oxigênios. Sacou? Então, FeO, óxido ferroso, ou óxido de ferro, beleza? Se for Fe2O3, é o óxido férrico, beleza? Aí já é diferente, é o óxido de ferro 3. Entendido? Legal, senhores? Muito massa. Isso são os óxidos. E o outro, senhores, que é o mais difícil, são os sais. Mas como eu sou gente boa, eu não vou adentrar muito na nomenclatura dos sais, não, porque pra gente o mais importante são os ácidos e as bases. Beleza? Só para eu falar, as características dos óxidos, senhores, não tem nenhuma característica muito grande. Mas normalmente são compostos polares que são facilmente solúveis em água, justamente porque o hidrogênio vai interagir com o oxigênio, beleza?
tirando o outro elemento a qual o oxigênio está associado, eles se gostam muito, o oxigênio com o hidrogênio, beleza? E é basicamente isso. Nós podemos ter óxidos de caráter básico, óxidos de caráter ácido e óxidos de caráter neutro. Isso vai depender do elemento a qual ele está associado. Se ele é um óxido básico, quer dizer que esse oxigênio está interagindo com um elemento menos eletronegativo do que ele, que tem uma tendência a formar uma base. Olha que interessante. Você percebe que a base ela é formada pela hidroxila mais um metal, pô. Enquanto o ácido é formado pelo hidrogênio mais um ametal. Olha como as coisas são. É interessante isso, cara. Eu acho isso interessante. Beleza? Então, para a gente finalizar, os sais. Os sais são muito comuns, né? Mas eles são... Eu só vou passar aqui o conceito de sais. Porque o nome ele é muito difícil, ele depende que você entenda tanto de ácido quanto de base e você saiba de qual ácido aquele sal está vindo, sacou? Por isso que a gente não vai ficar adentrando muito nisso. Mas os sais, senhores, são compostos que, em meio aquoso, liberam um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Ou seja, ele libera tudo. Um Na+, um Mg+, mas ele não libera H+. Ele libera Cl-, beleza? Ele libera O-, OH-, mas ele não... O-, mas ele não libera OH-. Ou seja, ele tem que liberar um cátion diferente de H+, porque quem libera H+, é o ácido, e ele tem que liberar um ânion diferente de OH-, porque quem libera é a base. Sacou? Entendido? Vou dar um exemplo aqui. Aí eu te pergunto, será que vai ter H ou oxigênio na fórmula? Não, pô. Pelo menos não na maioria, né? Vou dar exemplo, cloreto de sódio, NaCl, eu já falei dele 30 vezes. Em água vai liberar Na+, que é um cátion diferente de H+, e Cl-, que é um ânion diferente de OH-. Outro exemplo, bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3-. Ele também vai liberar o quê? Um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Mas, da mesma forma como o óxido, nós temos os sais de caráter ácido, os sais de caráter básico e os sais neutros, que ele também pode liberar H+, é o caso aqui, ó, do bicarbonato de sódio, beleza? Mas na interação com a água você vai ver que o H+, ele vai rapidamente interagir. Entendido? E também formando água, né? Entendido, senhores? Mas a gente não vai se aprofundar nisso. Então só quero que os senhores saibam que os sais nada mais são do que um composto que em meio aquoso libera um cátion diferente de H+, ou seja, um íon positivo diferente de H+, e também vai liberar um ânion diferente de OH-. Perfeito? Isso são os sais. Senhores, eu sei que essa aula é longa, ela foi cansativa e ela trouxe tópicos que talvez os senhores não estivessem tão familiarizados. Por isso, estudem pela apostila, vai ser essencial, beleza? E senhores, eu encontro os senhores na unidade 4, 5 e 6 para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo, beleza? Aguardo vocês, muito obrigado e até a próxima.